vizinhas, e aí hoje a gente decidiu dar uma base sobre esse assunto. Então, começando aqui, a gente sabe que o retinoblastoma é uma neoplasia maligna que ocorre na retina. Então, a gente tem a foto aí mostrando, né, o perfil do olho e o tumor ali crescendo na região da retina. O retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum da infância. Ele representa cerca de 2,5% até 4% de todas as neoplasias pediátricas. Então, assim, parece pouco, né, mas é uma quantidade significativa de casos. E a gente tem mais ou menos 400 a 600 diagnósticos por ano no Brasil, esse dado do INCA. Desses diagnósticos, a gente tem que 2/3 são diagnosticados antes dos 2 anos e 95% antes dos 5 anos. Quem entrou agora é só falando que a gente está falando sobre o retinoblastoma, tá? Então, o tumor do retinoblastoma ele pode ocorrer nos 2 olhos ou em apenas um dos olhos da criança. No caso do bilateral, também chamado de multifocal, a gente tem que ele vai ter sempre uma origem hereditária. Então, como que vai acontecer isso? Vai ter uma mutação germinativa do gene RB1. Então, essa mutação ela pode ser herdada do pai ou da mãe da criança, né? Isso ocorre em 25% dos casos de bilaterais, ou então essa mutação germinativa é resultado mesmo aleatório, né, de uma nova mutação, que é o mais comum em 75% dos indivíduos. O retinoblastoma bilateral, ele é menos comum do que o unilateral, ele é 25% de todos os casos de retinoblastoma, e os sinais dele é mais precoce, geralmente ocorre nos primeiros meses de vida da criança. Então, tá aqui como que ocorre, né, essa transmissão hereditária ou familiar do retinoblastoma bilateral. Então, a gente pode ver ali que o gene mutante foi transmitido do pai até a criança, né? Então, todas as células somáticas da criança já têm uma mutação. Então, para ele desenvolver o tumor, ele precisa só de mais uma mutação, que foi que ocorreu ali, na última fileira, teve essa nova mutação. Ele já tinha um gene mutado, que foi herdado do pai dele, então ele já desenvolveu o retinoblastoma, nesse caso bilateral, né? Pode sim ser unilateral, hereditário, eu vou falar daqui a pouquinho, mas o hereditário geralmente é bilateral. E só falar que ele ocorre mais precocemente, né? Por isso, foi necessário apenas uma mutação, diferente do unilateral, que eu vou falar agora. Como a criança ela já não nasceu com o gene mutado, ela vai precisar de 2 mutações para desenvolver o tumor. Então, por isso que ocorre geralmente em apenas um olho e geralmente demora mais tempo para apresentar os primeiros sinais. Geralmente é 3 a 5 anos, ao 5º ano de vida da criança que ela desenvolve. Então, o unilateral, como eu falei, é mais comum que o bilateral e 90% é de origem não hereditária, mutação somática aleatória, necessário 2 mutações. Entretanto, a hereditária familiar, ela pode sim acometer apenas um dos olhos, mas é mais raro. Ocorre em 10% das crianças. Então, tá aí essa forma esporádica não hereditária. A criança nasceu com os 2 genes normais, né? Não tem mutação nenhuma germinativa, as células somáticas dela são sem mutações, e aí ocorreu essas 2 mutações esporádicas, que levou o desenvolvimento do retinoblastoma, geralmente em apenas um dos olhos. Então, como que seria o quadro clínico, né, de uma criança que acabou desenvolvendo essa neoplasia? Então, geralmente os sinais inespecíficos são estrabismo, dor, inchaço unilateral ou bilateral e um comprometimento da visão. E aí a gente tem um sinal, né, que também ele é precoce e ele é um pouco mais específico, que é a leucocorria,
que é essa mancha branca no olho da criança quando a gente coloca alguma luz, que geralmente é tirar uma foto, né, com flash da criança, e aí é possível ver essa mancha, que nada mais é que o reflexo do tumor que está lá na retina. Em casos mais avançados, a criança pode ter cefaleia, anorexia, vômitos e fotofobia. Mas isso é quando o tumor já está grande e está comprimindo o nervo óptico, geralmente tem essas manifestações. Gente, eu vou falar do diagnóstico agora, mas eu preciso colocar o computador para carregar, porque ele vai morrer daqui a pouco, só um segundinho. Voltei. Então, o diagnóstico, ele é feito por esse teste que chama reflexo vermelho, ou como a gente conhece, né, o teste do olhinho. E o médico ele vai jogar uma luz diretamente nos olhos da criança e ele vai buscar por esse reflexo vermelho. Contudo, se acontecer a leucocoria, que a Maria Clara falou, né, que é esse reflexo branco, a gente entende que tem um obstáculo impedindo a luz de passar pelo eixo óptico da criança. E esse sinal é muito clássico da retinoblastoma, né? Contudo, ele pode acontecer em outros casos, como a retinopatia da prematuridade ou a persistência hiperplásica do vítreo primitivo. Mas o mais comum mesmo é o retinoblastoma. Contudo, a leucocoria, ela não diagnostica a retinoblastoma e é preciso fazer outros exames. Então, se a criança apresentar ela ou outras alterações na visão, como o estrabismo e a protusão ocular, ela tem que ser avaliada em até 7 dias pelo oftalmologista. Lá ele vai fazer um fundo de olho e uma ultrassonografia orbitária que vai procurar massas dentro do globo ocular. Se elas forem encontradas, a criança ela tem que ser encaminhada para um ambulatório pediátrico especializado, e se não encontradas, ela vai ter que ser acompanhada e investigar outras possíveis causas. Além da leucocoria, a retinoblastoma ela pode apresentar outros sinais e sintomas, como a cefaleia persistente matinal, vômitos frequentes, tonturas, convulsão, alterações de marcha, alterações de visão, irritabilidade, sonolência, atraso no desenvolvimento psicomotor e aumento anormal do perímetro cefálico. Apresentados um ou mais desses sintomas, a criança ela tem que ser examinada em até 7 dias. E aí vai ser feito um TC de crânio ou uma ressonância. Se for encontradas massas, essa criança ela tem que ser encaminhada a um ambulatório pediátrico, e se não, ela tem que ser investigada. É importante a gente falar que quando a massa ainda está dentro do globo ocular, o prognóstico dessa criança vai ser melhor. Entre 9 a 10 crianças com a lesão ainda dentro do globo ocular, ela tem uma cura, uma remissão da doença. Contudo, se você encontrar massas no crânio e outras regiões, o prognóstico ele é pior. Algumas recomendações é que pacientes com história familiar de retinoblastoma sejam encaminhados ao oftalmologista para realizar fundoscopia de 6 em 6 meses até os 2 anos de vida, mesmo quando o reflexo vermelho ele é negativo, porque é um exame que ele não é muito sensível, então ele pode não diagnosticar crianças que têm a doença. E como tem todo esse fator genético, é importante que essas crianças elas sejam examinadas mais especificamente. Aí o tratamento, ele tem 2 pilares, que é a prevenção
da vida da criança e da visão. Contudo, caso para a sobrevivência da criança a visão tenha que ser perdida, isso deve ser feito. E a equipe ideal para tratar o retinoblastoma é um oncologista pediátrico, um oncologista e um oftalmologista especialista em retinoblastomas. E as técnicas que a gente tem atualmente para tratar essa doença é a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Quando o tumor ele é unilateral e está em estágio avançado, a gente faz a enucleação, com remoção da parte do nervo óptico. A enucleação ela é a remoção de todo o globo ocular e se remove junto uma parte do nervo para evitar recidivas. Quando é bilateral, a gente faz uma quimioterapia sistêmica que visa reduzir o tumor, o tamanho do tumor, para depois se realizar outras terapias, como a fotocoagulação e a crioterapia. E depois que a criança tem a remissão, né, ela é curada, é necessário um acompanhamento semestral com o oftalmologista para ver se deu tudo certo, ou se a doença não teve nenhum sinal de recidiva, por exemplo. Essas foram nossas referências. Obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui, né, para tirá-las.